Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. Capítulo 3º, Ações, seção e número e valor nominal. Fixação no Estatuto. Art. 11. O Estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e estabelecerá se as ações terão, ou não, valor nominal. Primeiro, na companhia com ações sem valor nominal, o Estatuto poderá criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor nominal. Segundo, o valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia. Terceiro, o valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo fixado pela Comissão de Valores Mobiliários. Alteração. Art. 12. O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados nos casos de modificação do valor do capital social ou da sua expressão monetária, de desdobramento ou grupamento de ações, ou de cancelamento de ações autorizado nesta lei. Seção 2ª, Preço de emissão. Ações com valor nominal. Art. 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal. Primeiro, a infração do disposto neste artigo importará nulidade do ato ou operação e responsabilidade dos infratores, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. Segundo, a contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital. Artigo 182, primeiro. Ações sem valor nominal. Art. 14. O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado, na constituição da companhia, pelos fundadores, e no aumento de capital, pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Artigos 166 e 170, segundo. Parágrafo único. O preço de emissão pode ser fixado com parte destinada à formação de reserva de capital, na emissão de ações preferenciais com prioridade no reembolso do capital. Somente a parcela que ultrapassar o valor de reembolso poderá ter essa destinação. Seção 3ª, Espécies e classes. Espécies. Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a seus titulares, são ordinárias, preferenciais, ou de fruição. Primeiro, as ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes. 2. O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas à restrição no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas. Ações ordinárias. Art. 16. As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes diversas, em função de, e, conversibilidade em ações preferenciais. Segunda, exigência de nacionalidade brasileira do acionista, ou terceira, direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. Parágrafo único. A alteração do Estatuto na parte em que regula a diversidade de classes, se não for expressamente prevista e regulada, requererá a concordância de todos os titulares das ações eigidas. Ações preferenciais. Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir, em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo. Segunda, em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele. Ou terceira, na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e segunda.
Independentemente do direito de receber ou não o valor de reembolso do capital com prêmio ou sem ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito, somente serão admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências ou vantagens, e, direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a, pelo menos, 25% do lucro líquido do exercício, calculado na forma do art. 202, de acordo com o seguinte critério: a prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste inciso correspondente a, no mínimo, 3% do valor do patrimônio líquido da ação, e, b. direito de participar dos lucros distribuídos e em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em conformidade com a alínea A, ou segunda, direito ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária, ou terceira, direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no art. 254, a, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. 2. Deverão constar do Estatuto, com precisão e minúcia, outras preferências ou vantagens que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto, ou com voto restrito, além das previstas neste artigo. 3. Os dividendos, ainda que fixos ou cumulativos, não poderão ser distribuídos em prejuízo do capital social, salvo quando, em caso de liquidação da companhia, essa vantagem tiver sido expressamente assegurada. 4. Salvo disposição em contrário no Estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo, a ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo. 5. Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o Estatuto não pode excluir ou restringir o direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reservas ou lucros, art. 169. 6. O Estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo, o direito de receber, no exercício em que o lucro for insuficiente, a conta das reservas de capital de que trata o do art. 182. 7. Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, a qual o Estatuto Social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da Assembleia Geral nas matérias que especificar. Vantagens políticas art. 18. O Estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração. Parágrafo único. O Estatuto pode subordinar as alterações estatutárias que especificar a aprovação, em Assembleia Especial, dos titulares de uma ou mais classes de ações preferenciais. Regulação no Estatuto art. 19. O Estatuto da Companhia com ações preferenciais declarará as vantagens ou preferências atribuídas a cada classe dessas ações e as restrições a que ficarão sujeitas, e poderá prever o resgate ou a amortização, a conversão de ações de uma classe em ações de outra e em ações ordinárias, e destas em preferenciais, fixando as respectivas condições.